Nunca tome decisões antes de orar. O assunto do vídeo de hoje vai ser sobre oração e sobre Deus. E eu vou estar explicando para vocês o porquê que eu escolhi isso daí. Eu vou contar histórias porque tudo que eu falo para vocês são coisas que eu vivi de alguma forma, porque não faria sentido nenhum eu estar falando sobre a minha vida sem eu ter vivido. Então tudo que eu falo para vocês foram coisas que eu vivi, experiências que eu vivi para passar para vocês, porque daqui a pouco alguém provavelmente deve estar passando por a mesma fase ou pelo mesmo problema que eu passei ou estou passando. Tomando um chimarrãozinho, né? Mas vamos lá então ao vídeo. Nunca tome decisões antes de orar. Eu vou contar uma pequena história da vez que eu fui para Florianópolis, porque é a história mais recente e normalmente vai ser as histórias que eu vou estar contando, porque foi uma das primeiras experiências que eu vivi fora da minha cidade. Enfim. Quando eu fui para Florianópolis, um tempo antes de ir, eu não orava para isso. Mas foi um sonho que virou muito rápido na minha vida e era algo que eu queria. E eu senti que tinha que ir para lá de alguma forma. E quando eu falava de Florianópolis, eu sentia uma alegria no meu coração. Muitas vezes Deus fala contigo de formas diferentes, não por meio só da voz dele, porque realmente existe, tem gente que realmente tem um dom de ouvir a voz de Deus, por mais que tu talvez não acredite, mas existe isso daí, tá? E tem outras pessoas que sentem um sentimento bom quando fala sobre alguma coisa. Isso é Deus falando contigo, irmão. Porque tudo que vem de Deus é amor, tudo que vem do humano. Então, tudo que eu sou de bom é Deus. Enfim. E naquele momento, quando eu fui para Florianópolis, eu me distanciei muito de Deus um tempo. Porque quando eu estava aqui na minha cidade, eu frequentava a missa, na época eu era católico, eu frequentava a missa praticamente todo domingo. Eu era um fiel da igreja católica muito forte. E eu indo para lá, eu me distanciei, né? Tanto que nos 7 meses que eu fiquei lá, eu fui na igreja umas 3 vezes, dá para se dizer assim. E eu realmente me distanciei de Deus. Mas até mesmo se distanciar de Deus na minha vida foi importante. Não tô dizendo que é bom e que tu deve se distanciar de Deus. Pelo contrário, quanto mais próximo tu fica de Deus, mais protegido tu fica. E quando me distanciei de Deus, eu me conectei comigo mesmo. E foi naquele exato momento que eu percebi uma coisa. Sem Deus, sem a oração, sem a presença do Pai, eu fico perdido. E foi o que aconteceu. A partir desse momento, muitas coisas começaram a dar errado, muitas portas começaram a se fechar, muitos negócios pararam de dar certo. E é sobre isso que eu quero que tu pense hoje. Será que aquele plano, aquele sonho que tu tanto quer, é o que Deus quer para tua vida? Tu tá orando para isso? Um exemplo bobo que eu vou dar também, o meu celular que eu tenho hoje. Eu tenho esse celular tem uns 2 anos. Na época que eu queria esse celular, eu não queria para mostrar para os outros. Eu queria para mim trabalhar, porque eu estava trabalhando de social media na época. E eu não tinha um celular de qualidade. Eu tinha um Samsung, era um A80, é bom, mas não era o suficiente. E quando eu quis esse celular, eu fiz um negócio. Eu comecei a orar. Deus, eu quero esse celular. E nesse mesmo tempo eu tomei a decisão de guardar dinheiro. E por incrível que pareça, por 3 a 4 meses eu consegui adquirir esse celular. 2 dias depois que eu comprei o celular, o meu outro celular estragou. Então, tu para pensar, Deus me concedeu algo que eu queria. Mas ele não concedeu algo que eu queria só porque eu pedi, mas porque eu também me posicionei. O ato de se posicionar, a Bíblia fala sobre isso, se posicione constantemente. Porque se tu quer alguma coisa, tu pode pedir, mas muitas pessoas pedem, mas não agem, e Deus não vai te entregar algo que tu só pede. Deus exige posicionamento na tua vida. E no momento que eu me posicionei, comecei a guardar dinheiro, comecei a orar constantemente, ele me concedeu o celular. Porque sem Deus, e eu digo para vocês, na época eu tava ganhando, acho que em torno de 2 a 3 mil, e, cara, por incrível que pareça, eu consegui guardar dinheiro e era algo que eu não conseguia. Eu consegui guardar dinheiro para adquirir o iPhone à vista. E eu comprei o iPhone e a partir dali muitos negócios foram se fechando. Quando eu digo no ato de se fechar, era um negócio que eu fechei
empresas que eu comecei a trabalhar, negócios começaram a dar certo a partir desse celular. Então eu sabia, e Deus também sabia, que a partir desse celular eu ia conseguir prover na vida das pessoas. Então eu fiz muitas empresas começarem a ganhar dinheiro, eu comecei, óbvio, ganhar mais dinheiro com isso e fechei bons negócios para mim na época. Porque infelizmente as pessoas, elas não olham só para tua roupa, elas olham até mesmo para o celular dentro do marketing digital. Então tu imagina eu chegar todo arrumado com um Samsung para fechar negócio. Aos olhos de muitas pessoas isso não quer dizer nada, mas aos olhos de muitos empresários isso quer dizer que eu sou alguém de insucesso. Infelizmente as pessoas, elas olham não para quem tu é, mas para o que tu tem, infelizmente. Então é um exemplo bobo. Agora tu imagina, vou dar um exemplo da Bíblia. Se Moisés não tivesse ouvido a Deus naquela época que ele tirou o povo do Egito, que Deus pediu para ele tirar o povo do Egito. Me desculpe se eu estou falando alguma coisa errada, eu sou uma pessoa que está estudando agora sobre a Bíblia, então talvez eu esteja falando uma bobagem, mas eu acho que não. Então naquele momento que Deus pediu para Moisés tirar, para o povo sair do Egito, eles passaram muitas dificuldades, porque eles tiveram que passar pelo deserto. Ou seja, até mesmo a Bíblia, ela fala que no momento que tu sair da tua zona de conforto, da casa dos teus pais, naquele momento, naquele lugar onde tu é protegido, tu vai passar por dificuldades, irmão. Tu vai passar por momentos difíceis. Mas esses momentos difíceis, essas coisas que muitas vezes vai fazer tu se duvidar de ti mesmo, ou até mesmo de Deus, porque quem não duvida de Deus, quem nunca duvidou de alguma coisa? Eu mesmo, cara, já duvidei de muitas coisas, entendeu? Porque nós somos assim, infelizmente. Mas enfim, no momento que tu começar a duvidar de ti mesmo, tu vai ver que, cara, tu precisa de Deus. Porque é na dificuldade que dói o calo, irmão. Então tu imagina se Moisés não tivesse ouvido a Deus naquela hora, naquela época. Se Moisés não tivesse orando, se Moisés não tivesse pedindo a Deus força, se Moisés não tivesse pedindo a Deus, Deus, me dê força, me dê garra, me dê energia, me dê disposição para mim conseguir vencer mais esse dia que está sendo difícil. Porque eles sim passaram dificuldade, irmão. Eles sim passaram momentos difíceis. Então tu para pensar, se Moisés não tivesse se posicionado perante a decisão de Deus sobre a vida dele, será que Moisés seria tão lembrado como ele é hoje na Bíblia? Eu não estou dizendo que tu vai ser lembrado daqui a 1000 anos, mas eu estou falando que a tua decisão hoje de ajoelhar, orar, perguntar para Deus e se posicionar vai mudar totalmente a tua vida, irmão. Então faz isso. Começa a fazer isso, que eu tenho certeza que muitas portas vão se abrir na tua vida e com certeza muitas coisas boas vão acontecer. Pelo simples ato de orar e de se posicionar. Deus, ele é um que quando promete, ele cumpre. Então tu pode ter certeza que se ele prometeu alguma coisa para tua vida, vai se cumprir.